Fortaleza estão vivendo um drama que a gente precisa dividir com vocês. Já está na justiça esse caso. O síndico fez um empréstimo milionário, sem a autorização dos moradores. E agora, hein? Quem é que vai pagar essa dívida que, nesse momento, já está em mais de R$1 milhão? No Brasil, milhões de pessoas vivem em condomínios e estão sujeitas a fraudes e desvios de dinheiro cometido por administradores. O Domingo Espetacular ouviu especialistas que dão dicas para você de como não entrar nessa. Um condomínio de classe média e um síndico que parecia acima de qualquer suspeita. Esse síndico era uma pessoa bem prestativa, todo mundo gostava dele. Rubens Saraiva Barbosa, de 57 anos, foi síndico deste conjunto residencial em Fortaleza durante 4 anos. Ele é acusado de ter aplicado um golpe de mais de R$1 milhão nos próprios vizinhos. A gente não assinou nada solicitando, não autorizou nada da parte dele autorizando esse empréstimo. E agora, será que os moradores vão ter que pagar essa dívida? Existem cerca de 500 mil condomínios no país, o que significa que milhões de brasileiros vivem em residências com regras, contas, assembleias e síndicos cuidando do dinheiro arrecadado. E é muito dinheiro. Segundo estimativas do setor, a arrecadação somada dos condomínios passa de R$5 bilhões. Para não correr risco de algum tipo de fraude, a pergunta é simples. Você vai às reuniões de condomínio? Não participo, não fiscalizo, recebo as cartinhas e tá. Sua obrigação é conferir, acompanhar detalhadamente, exigir, porque você está pagando, mas geralmente a pessoa deixa passar despercebido, essa é a verdade. Este especialista diz que o morador deve participar das reuniões e sempre cobrar o síndico. Ele é obrigado a demonstrar o que ele está fazendo porque o dinheiro que está lá não é dele. E ele tem que permitir aos donos desse dinheiro que eles fiscalizem, né, o que está sendo feito. No dia a dia, o que se vê são muitos casos de conflito. Este prédio em São Paulo tem 78 apartamentos. É um dos mais antigos neste bairro de classe média alta da capital paulista. Muitos moradores aqui se conhecem desde os anos 70. Mas desde o ano passado, a gestão do atual síndico, que também é morador antigo, virou caso de polícia. Os moradores César Patti e Rodrigo Marino já registraram 4 boletins de ocorrência contra o síndico, que está no cargo há 6 anos. Fui impedido, na condição de conselheiro, de fiscalizar algumas obras. Eu moro num lugar que eu não tenho transparência, eu não tenho clareza, eu não tenho informação, o síndico não fornece informação e a administradora não fornece informação. Eles acusam Antônio Augusto Pires de uma série de irregularidades, como contratar obras sem aprovação da Assembleia, superfaturar orçamentos e até utilizar notas fiscais de empresas inativas. A documentação apresentada à Polícia Civil e ao Poder Judiciário por si só já demonstra essas irregularidades. Então, nos resta aguardar esta apuração. O orçamento mensal do prédio é de R$60 mil. Rodrigo gravou imagens dentro do edifício e registrou o estado de conservação. Esse daqui é o corredor da área externa do apartamento. A parede está caindo. Olha a situação dessa parede com as infiltrações. Olha isso. Nosso prédio está totalmente degradado. Você não sabe onde o seu dinheiro está indo. É revoltante. O síndico tem uma loja de material de construção na mesma rua do prédio. Nós falamos com ele, mas seu Antônio não quis comentar as acusações. Não adianta que não vai resolver nada, sabe? O caso do condomínio de Fortaleza, que nós mostramos no começo da reportagem, aguarda uma solução na justiça. Em 2009 e 2020, o ex-síndico Rubens Barbosa pegou 3 empréstimos em nome do condomínio, sem que os condôminos soubessem. A dívida atualizada passa de R$1,2 milhão. A
As parcelas não foram pagas e o processo entrou em execução judicial. Eu me senti lesada pelo fato dele conviver com a gente, dele saber das dificuldades da gente. Ele tinha acesso às nossas moradas, ele sentava à mesa para tomar café com a gente. Eles só ficaram sabendo dos empréstimos em janeiro deste ano. A notícia caiu como uma bomba no condomínio. Até porque na carta ele falava que se o condomínio não conseguisse resolver, essa dívida poderia respingar nos condôminos. Os moradores tiveram acesso aos contratos que o síndico fechou com duas financeiras. A Money Plus, com sede neste prédio em São Paulo, e a Empírica Investimentos, que funciona na Grande São Paulo. A polícia detectou fraude nos documentos. A ata que autorizou o síndico a fazer a contratação desses empréstimos teria sido uma ata fraudulenta, uma vez que todas as assinaturas dos 327 condôminos, todas elas foram falsificadas. O síndico também foi ouvido pela polícia e surpreendeu o delegado. Confessou o crime, dizendo que realmente houve a falsificação e foi indiciado na mesma ocasião. Segundo a defesa do síndico, ele usou parte do dinheiro para fazer benfeitorias no condomínio. Todas as vagas de garagem são cobertas por conta desse empréstimo que foi utilizado para fazer a obra. Mas os proprietários desmentem essa versão. Eles dizem que já havia um rateio para a cobertura das garagens. Foi, na verdade, rateado R$1.000, né, para cada apartamento, ou seja, são 270 apartamentos, então fechou em torno de R$270 mil. Segundo o advogado, os empréstimos ajudaram também a quitar dívidas, porque muitos teriam deixado de pagar o condomínio durante a pandemia. A justiça determinou o bloqueio das contas do conjunto residencial, o que compromete o pagamento de funcionários e de gastos com gás e energia. O fato das contas estarem sendo bloqueadas traz um colapso à vida do condomínio. A defesa dos condôminos também acusa as empresas que aprovaram os empréstimos para o síndico. A gente entende que a responsabilidade deve ser do síndico e também da instituição financeira que não adotou os mecanismos necessários de segurança para formular o negócio jurídico. As financeiras que concederam os empréstimos não quiseram dar entrevista, mas enviaram uma nota. A Money Plus diz que atua dentro dos critérios estabelecidos pelo Banco Central. Na nota da Empírica Investimentos, a empresa diz que segue a política de concessão de crédito aos clientes, conforme as diretrizes regulatórias estabelecidas. O síndico Rubens Barbosa responde por crime de estelionato. Diz que sofre ameaças e está desaparecido. E agora, quem vai pagar essa dívida que passa de R$1.200.000? Os 270 condôminos têm que arcar com o prejuízo, que daria R$4.500 por apartamento. Em tese, esses condôminos não seriam obrigados a arcar com esse empréstimo automaticamente, porque houve ali uma falha na segurança bancária ao conceder empréstimo mediante documentação falsa, né? Especialistas em administração de condomínios dizem que é importante ficar de olho antes mesmo da eleição do síndico. É importante verificar se aquele que está se candidatando a síndico é uma pessoa que paga o seu condomínio em dia, se está em ordem com as suas finanças, e aí isso sim vai evitar que se tenha eventualmente que arcar com uma despesa ou por algum excesso ou abuso que tenha sido cometido pelo síndico em nome do condomínio. Os moradores só esperam o fim deste pesadelo. A gente está confiante que vai ser resolvido, até porque a gente não assinou nada solicitando, não autorizou nada da parte dele autorizando esse empréstimo.